Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar nos servindo dos, dos rendimentos tratados pela Constituição, não, pela elaboração ahn, das leis que referem-se ao Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Tá? A gente tem uma certa reunião de valores que devem ser, por instinto, seguidos, e todas as pessoas que servem a esse serviço devem se doutrinar em instinto para obedecerem essa lei em todas as hierarquias desse desse serviço, né? Das dimensões de posses de trabalho nesse âmbito, né? Então, a gente está vendo a lei que se refere à Lei 8.080, que é uma lei orgânica. Uma lei orgânica é uma lei que tem um processo de organização das reações, né, das ações e reações das dos trabalhos, tanto no sentido individual das pessoas, quanto no sentido eh, tanto no sentido eh, jurídico, né? O sentido que se refere à união de várias pessoas, de um órgão, né? De um como fala, da associação de pessoas, né? Em uma construção para servir um produto, né? Então é um dado jurídico, é um dado ah, corporativo, sei lá. Bom, então, continuando a leitura dessa lei para até mesmo responder por ela quando nos forem perguntados em prova, em direito de garantir uma vaga de emprego, né? Por mais que seja direito, aqui por lei, né? O emprego, o trabalho, o salário, a gente ainda precisa de responder, né, essas questões para ter o mínimo de contratação, né, dentro desse acordo, né? Então, a gente no último vídeo a gente leu dos princípios e diretrizes, artigo 7, que trata desses princípios, e a gente viu vários princípios dele, ah, que na teoria são bem bonitos, mas na prática dão bastante trabalho, né? Universalidade, integralidade, preservação da autonomia das pessoas, a igualdade da assistência à saúde, que é muito difícil, né? Direito à informação, também divulgação de informações, utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, é também uma diretriz do funcionamento desse serviço de instinto, né? Participação da comunidade, descentralização política administrativa, ênfase na descentralização dos serviços para municípios, regionalização e hierarquização da rede, integração em níveis executivos, conjugação dos recursos financeiros, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis, organização dos serviços públicos de modo a evitar é, duplicidades de meios para fins idênticos, né?
e organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica. São diretrizes que dirigem, né, o lado e apoiam, né, a conduta desse serviço. Né? Então, isso aqui atesta em direito constitucional, em direito dado por lei de tudo ocorrer conforme, com base nessa transcrição de informação. Só que é bem difícil garantir tudo isso, né? É muito trabalhoso. Então, sempre o governo, ele trabalha tentando melhorar essa sistemática a partir de mudanças, né, no sentido da oferta de serviço e tal. É uma lei que é de 1990, mas ela ainda tem sido trabalhada e otimizada pelos recursos e técnicas dos agentes, dos servidores. Tem que ficar claro isso, porque a pessoa que vai entrar num trabalho como esse, ela vai pegar pessoas já com capacitação de sobreviver e entregar esse tipo de conduta. Então, é um agente deformado em vigor dessa lei. E nós enfrentaremos e precisamos nos deformar em vigor e caráter dessa lei para ser obediente a ela frente à entrega de serviços. Então existe toda essa relação de mudanças que a gente encara e às vezes a gente não tem saldo para isso, né? Mas às vezes a gente tem que obrigar e brigar e insistir para organizar formas de ter no nosso organismo. O capítulo 3, então, dessa lei, a gente já vai para o artigo de número 8, que abre o capítulo 3. Oitavo, né? Vai falar da organização, da direção e da gestão. Então imagina como se isso aqui fosse um trânsito. Trânsito de pessoas, de serviços e de clientes. Então, o que acontece? Para você cuidar desse trânsito, você precisa colocar gestões nesse trânsito. Gestões representam gestos de escala limitada de movimento operacional. Por quê? Porque um ser humano, sem delimitações de movimentos e escalas, ele pode ser levado a outro ser humano ao imprevisto. Ele pode assustar um ser humano. Ele pode causar graves fatores sensitivos no ser humano. Por isso a gente tem a gestão, porque essa imprevisão causa muito acidente. Dentro dessa organização, dessa direção, a gente pode falar de acidentes de desvios de verbas, né? A falha no investimento das verbas, a falha no investimento da contratação de servidores, a falha na entrega de equipamentos para o servidor operar, a falha na eletricidade, na hidráulica, não, né? No abastecimento de água. Então tudo isso deve ser colocado em organização. Só que como a gente tem isso muito vivo, isso tem sido facilitado a partir da sistematização. Existe a sistematização que rima toda a oferta.
Essa rima de toda a oferta representa um caminho, uma organização, um organismo, uma organização, um caminho. E esse caminho, ele é delimitado. Logo, esse transe, essa gestão é garantir que o caminho esteja rimado e delimitado para que as imprevistos não aconteçam, para que tudo seja o mais previsto pelo caminho possível. Por isso a gente tem a hierarquização das relações, né? Garantida até mesmo aqui, ó, pela lei 7ª, pelo artigo 7. Hierarquização do atendimento. Aqui, ó, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Porque existem locais nessa rede que oferecem serviços muito específicos, que exigem uma maior ou uma diferente tratamento de verbas, né? Uma diferente tratamento verbal, de verbas, na verdade, verbas no sentido de dinheiro. Vamos ver lá, ó, artigo 8. O que o artigo 8 vai falar? O artigo 8 diz atentamente assim: as ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, ações e serviços de saúde. Ações executadas. Então, quer dizer que o Sistema Único de Saúde ele pode fazer vários tipos de ações no município, na cidade, no país. E essas ações e serviços executados com dinheiro público, lembrando disso, pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, então, ó, executados pelo SUS, com ou sem ajuda das instituições privadas, né? O que vai acontecer? Serão organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Então, elas devem ser organizadas a partir de formas a colocarem em caráter de organização a hierarquização regional. Porque existem localidades que possuem muitas diferenças de complexidade, falando-se em você servir uma linguagem, um certo serviço de saúde. Então você às vezes precisa de traduzir na linguagem da localização. Porque até mesmo por esse nível as coisas funcionam diferente, né? Existe uma certa diferenciação de percepção que é domínio da gestão saber disso, né? A gestão é que cuida disso. Agora o artigo 9º, nessa parte, vai dizer assim: a direção relacionado, né, vamos lembrar que a organização e da direção da gestão. Da organização, direção e gestão. Então lembre que atenção ao artigo refere-se a isso.
A direção do Sistema Único de Saúde, SUS, é única de acordo com o inciso 1º do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Então, ó, a direção do SUS, vamos pôr em letra maiúscula, SUS é única, de acordo com o inciso do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. Então, vamos lá. No âmbito da União, quem vai cuidar é o Ministério da Saúde. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde e órgão equivalente. Então, relacionado aos estados e o Distrito Federal, vai ser respectiva Secretaria de Saúde e órgão equivalente. No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente também. Então, sobre os municípios. A gente vai ter a mesma coisa. A Secretaria de Saúde e órgão equivalente. A Secretaria de Saúde é a parte que cuida dos trâmites de dados, né? Dos dados que dizem respeito aos cidadãos de uma região sobre a saúde. E esses dados, eles abrem demanda para órgãos equivalentes, né? O que são órgãos equivalentes? Órgãos equivalentes são órgãos que estão, né, a caráter servindo, né, influenciando, dando apoio a essa região específica, né, sendo no município ou no estado, a saúde. Né? Então temos essa repartição. O artigo 10 também dessa lei, 10º, né, vai tratar sobre a gestão, organização da direção e da gestão. Artigo 9º, organização, direção e gestão. Artigo 10º, 8º, 9º e o 10º, né? Vai tratar da organização, da direção e da gestão. O artigo 10º diz assim: os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Então, os municípios podem
constituir consórcios, né? Consórcios. O que é consórcios? Né? Vamos lá, vamos fazer essa pesquisa aqui, ó. Consórcios. O que é consórcio? Consórcio é uma modalidade de compra que permite adquirir bens ou serviços através de uma poupança coletiva. Vamos ver aqui. Não, não é isso. Pessoas físicas ou jurídicas se juntam em grupos para formar um fundo. Então, esse consórcio vai aliar, nesse sentido, vai aliar instituições, né? Quando uma estiver precisando de ajuda, um município pode transportar um cliente para outro município para esse município ofertar essa ajuda. Vamos ver aqui, ó, o parágrafo 1 desse artigo. Parágrafo 1º, né? Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única. Então, consórcios intermunicipais. Vai ser aplicado uma direção única. Uma única pessoa vai ter a direção desse consórcio. Os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. Então, direção única de consórcios intermunicipais entre os municípios. O segundo parágrafo desse artigo trata no nível municipal, intermunicipais. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar. Então, em nível municipal, os consórcios não, o SUS, né? O SUS poderá organizar em distritos de forma a integrar e articular recursos. O SUS pode se organizar em distritos. Para quê? De forma a integrar e articular recursos. Integrar e articular recursos. O que isso significa? Que significa assim, se você tem uma empresa que produz, por exemplo, medicamentos, e aí você está tendo um estoque aqui, né? Você precisa de liberar espaço na sua empresa. E aí o município tem esse município aqui, tem esse município aqui, tem esse município aqui. Você pode pedir para eles, né, como o SUS, né? Você pode organizar esses aqui, ó, em distritos para poder pegar esses recursos e falar assim, ó, eu vou deixar o recurso nesse aqui e você pode transmitir esse recurso para esse recurso para esse e vice-versa. Porque a distância entre um
é muito pequena, né? No sentido técnico. Técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Então, o distrito de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total da saúde. O artigo 11, o artigo foi vetado. Artigo 11, vetado. O artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Comissões intersetoras de âmbito nacional. Comissões intersetoras. Então, comissões são reuniões, né? São comícios. São reuniões de pessoas para apontar ideias. Intersetoras são entre os setores. De âmbito nacional. Por exemplo, né, os setores da saúde que tratam da radiologia vão fazer uma comissão entre todos os radiologistas, né, a nível nacional, subordinados ao Conselho Nacional de Saúde. E elas são subordinadas ao Conselho Nacional. O que é o Conselho Nacional de Saúde? É aquele camarada aquele órgão que cuida das informações que devem ser interessadas para os investimentos, para a melhoria das ofertas dos serviços em saúde, que são comunicadas pelos próprios clientes, pelos clientes do serviço, né? Aqui, ó, Conselho Nacional de Saúde. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Elas são subordinadas ao Conselho de Saúde da sua classe. Por exemplo, médicos, enfermeiros, radiologistas, integradas pelo Ministério e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Então, nessas comissões, a gente vai ter pessoas do Ministério e órgãos competentes e entidades representativas da sociedade civil. Então, vai ser composto por profissionais do Ministério e civis. O parágrafo é único, né? Então tem um parágrafo apenas, parágrafo único. Vamos ver o que diz esse parágrafo único. As comissões, ou seja, os comícios, reuniões intersetoriais, dentro de setores, entre os setores, dentro desses setores, terão a finalidade de articular políticas
e programas de interesse para a saúde. Então a finalidade, o fim aqui é articular políticas e programas de interesse. Políticas e programas de interesse para a saúde. Cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Cuja execução envolva áreas não compreendidas. Então, se existe uma área não compreendida pelo SUS, o SUS ele quer compreender, então ele quer organizar, né? Ele tem interesse em organizar. Comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Um pouco difícil, né? Essa questão. O artigo 13. Vamos ver, ó. Artigo 13. Articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá em especial as seguintes atividades. Então, trata das atividades articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangidas, atividades abrangidas a cargo das comissões intersetoriais. Vamos lá. A primeira diz respeito à alimentação. Alimentação e nutrição. Muitas das vezes um conjunto, uma comunidade passa a alimentar de maneira errada porque não chega recursos alimentícios adequados, ou existe um foco de influência na prática de alimentação desregrada. É dever do sistema de saúde conter esse foco. Saneamento e meio ambiente. Saneamento e meio ambiente, a mesma coisa aqui, ó. O saneamento e meio ambiente está, de certa forma, ligado a ruas, né? E os cuidados, por exemplo, de esgoto, do curso hídrico da água, frente também à natureza, né? Porque se você tem um espaço próximo à residência que é um espaço natural sem cuidar, esse espaço natural pode desenvolver espécies que são pragas para atividade da saúde, por exemplo, mosquitos, e essas espécies vão brigar com os seres humanos e essa briga vai incomodar os seres humanos e vai deixar os seres humanos com menor qualidade de vida. A menor qualidade de vida reduz o índice de serviço desse ser humano.
qualidade de vida, vigilância sanitária. Aí a gente abre aqui para vigilância sanitária e farmacoepidemiológica. Então, como a sociedade ela tem uma certa liberdade provida pela Constituição, na liberdade, muitas pessoas em diversos tipos de situações, veja você que as pessoas nem sempre têm condição de cuidar das suas vidas, né? Pode acontecer muitos processos. Às vezes elas se descuidam e um descuidado gera outro, e isso em nível de escalas se torna muito preocupante, alarmante. Por isso a gente tem essa vigilância, né? Vigilância sanitária farmacoepidemiológica, porque busca na vigilância investigar a partir de focos diagnósticos até mesmo antecipados para conter o descontrole nesses sentidos dessa esfera ali, nesses sentidos de cuidado. Então, recursos humanos, também recursos humanos. Então, existem alguns recursos humanos que são indispensáveis para que as pessoas possam ajudar a cuidar da saúde e principalmente cuidando da sua própria saúde para não fazer fila, né? Para não precisar de atendimento. Um que não precisa de atendimento já é ótimo. Pensando na esperança daquela questão de exemplo, né? Se um consegue, a gente tem que ver o que consegue e oferecer para os outros aquilo que é oferecido para o que consegue, né? O mínimo. Ciência e tecnologia também é uma área que ajuda muito, porque a ciência e a tecnologia consegue estar presente quando a gente não pode estar, não é mesmo? E saúde do trabalhador. Às vezes a pessoa ela precisa de trabalhar, precisa de mostrar o serviço, né? Só que ela, às vezes, nessa mostruário, nesse trabalho, nessa precisão, ela acaba tendo um índice de saúde inferior e inferiorizando a sua saúde a partir do serviço de trabalho. Ou seja, esse trabalhador não vai durar muito, porque precisa de ter um gasto tão no nível do descansaço, do desgaste. Você desgasta aquilo que você pode repor depois. Então, é uma linha de crédito, né? Você só pode trabalhar aquilo que você consegue repor. E aí as pessoas às vezes não conseguem repor por causa das suas jornadas sem descanso. E aí isso também influencia no sistema de saúde. A saúde briga contra isso. Ela é a única que pode nos ajudar, né, a esclarecer isso, né? A pessoa ela vai estudar, ela vai ter, né, estudo, isso e aquilo, mas se ela não tiver alguém que luta por ela, o patrão, né, ou o encargo de trabalho sempre vai acabar com ela, independente se ela é estudada, se ela é amiga, se ela é religiosa, isso e aquilo, né? Por causa que isso é coisa de ser humano mesmo, né? Se você não investigar, vigiar, o ser humano acaba matando o próprio ser humano a partir dessa ganância, né? Isso está escrito até na Bíblia.
Artigo 14. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Bacana. Faz sentido, né? Comissões permanentes entre serviços de saúde. Até porque a gente precisa de mais pessoas capacitadas a ofertarem saúde e atualizadas também. E instituições de ensino profissional e superior. Então, ó, permanente. De forma permanente a gente precisa disso, ó. Comissão permanente. Permanente a gente vai precisar de servidores para repor os servidores que vão precisar se aposentar, né? Já estão cansados demais para entregar um trabalho digno. E é mérito, né? Até porque a gente é vivo e atualiza o sistema vivo a partir dessa conscientização, né? O cansaço hoje em dia ele vem muito mais rápido do que vinha há alguns anos atrás. Por quê? Por causa que a sociedade ela está mudando. Ela tá mudando culturalmente, logicamente, servidoramente. Então isso entra no sentido da programação para esse lado da saúde, até porque existem pessoas que estão programando recursos tecnológicos para substituírem seres humanos em seus cansaços, porque isso é até mesmo respeitoso para os dias atuais, tudo bem? Se é certo ou não é questão nossa de julgar, porque isso aí é coisas da vida, né? São coisas de mudanças em amplo sentido. Nós estamos estudando e nos conciliando a elas, porque o serviço de saúde está cheio de dados de pessoas doentes por conta dessa expoentização, né? Só que a doença, ela muda, né? A gente tem doenças psicológicas, neurodivergentes, criadas comissões permanentes de integração, beleza. E aqui a gente vai ter um parágrafo único para essa resolução. Vamos ver o que diz o parágrafo, então. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação. Propor prioridades, métodos e estratégias. Estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos. Para a formação e educação continuada. Do Sistema Único de Saúde, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e a cooperação técnica entre as instituições. Também bem como pesquisa e cooperação técnica. Então a gente tem reuniões, a gente tem comissões para reunir pessoas para poderem utilizar da argumentação
da comunhão da arquitetura de conversas, né? E apresentação de dados, é o estímulo para se concentrarem e empreenderem sobre essa necessidade, né? Você tem algo que está dando certo, você consegue propor e eventualmente dispor dessa receita de acerto para que as outras eventuais acolham e pensem a respeito e até mesmo em algum momento passem a introduzir essa técnica, esse tipo de estratégia para um serviço, né? Porque cada um vai exigir estratégias diferentes. Porém, se você conhecer estratégias do outro, talvez você possa arrancar um pedaço da dela, do outro e colocar na sua, né? Isso é harmonização de serviços, né? Artigo 14A. Então continua no 14. 14A. E aí também continua na gestão, direção, organização da direção e da gestão. Dois pontos. Da gestão e da direção. Da direção e da gestão. E da gestão. Né? Da direção e da gestão. As comissões intergestoras, então as pessoas que intergestores, né, os gerenciadores, né, da comissão intergestoras, bipartite e tripartite. Um pouquinho embaixo. Comissões intergetoras, bipartite e tripartite. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Comissão intergestora. Bipartite é um órgão que negocia e decide sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde em cada estado. E a tripartite é um órgão colegiado que negocia, articula e decide sobre o Sistema Único de Saúde. Então vamos escrever, ó. A tripartite, também com a sigla, pode ser substituída pelo CIT. Tripartite. CIT. Diz respeito a... É um órgão colegiado que negocia, articula e decide. Órgão colegiado que negocia, articula e decide. Sobre o SUS. Agora na bipartite.
Comissão Intergestora Bipartite. Órgão que negocia e decide. Negocia e decide sobre o funcionamento do SUS cada estado. Diferente do CIB, esse aqui não articula, né? Negocia, articula e decide. Faltou articula aqui, né? Talvez seja alguma questão. São reconhecidos como fóruns de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. Espera aí, vamos de novo aqui. Artigo 14A. Artigo 14A. As comissões intergestores bipartite. Bipartite é o quê? Bipartite, órgãos que negociam e decidem sobre o funcionamento do SUS. E tripartite, órgãos colegiados que negociam, articulam e decidem sobre o SUS. São reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores. Então, fóruns de negociação e pactuação. Negociação e pactuação entre gestores. Quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. Vamos lá, parágrafo único. Também um parágrafo único. Vamos ver. A atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite terá por objetivo. Então, parágrafo único vai dizer do objetivo da CIB e da CIT. Comissão Intergestora Bipartite, Comissão Intergestora Tripartite. A primeira resolução tem aqui, ó, decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS. Então, eles decidem juntamente, né, entre si, os gestores, eles vão decidir em conjunto os aspectos a partir, né, de provas, de dados, aspectos. Já analisando os passados e os previstos para o futuro, né? Operacionais, financeiros e administrativos. Operacionais, financeiros e administrativos. Então, como que eles vão operar o serviço? Como que eles vão financiar? Vão criar o financiamento coletivo para chegarem a terem dinheiro para comprarem alguma tecnologia, oferecerem um serviço diferente ou construírem um médico, né, darem educação para um médico diferente, colocarem uma pessoa para aprender em outro país. Tudo isso é dinheiro. E administrativos. Como será administrado tudo isso, né? Da gestão compartilhada do SUS em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde aprovados pelo Conselho de Saúde. Então, eles decidem esses aspectos operacionais, financeiros e administrativos a partir dessa gestão compartilhada do SUS.
a partir da reunião de todos os dados, né? Gestão compartilhada do SUS a gente pode ter como reunião dos dados, né? Negociação dessa reunião de dados para hierarquizar desses dados quais são as regiões, quais são os municípios, quais são os serviços mais necessários. Em conformidade com a definição, então eles estão confirmando a definição da política, né, dada pela política. Consubstanciada com a substância dada, né, consubstanciada em planos de saúde aprovados pelo Conselho de Saúde. Então eles podem utilizar os recursos e os dados desse plano de saúde. O plano de saúde não é esse plano que as pessoas fazem, por exemplo, vou fazer um plano de saúde. Não, é o plano de saúde do governo, né? É o plano que o governo tem sobre os projetos, os municípios, sobre os dados, como que ele cuida da saúde a partir do plano. Então tem questões assim que a gente deve avaliar com mais cautela, porque às vezes cria um contraste meio que difrata a gente do que realmente é. Definir diretrizes. A segunda pauta aqui vai dizer que, ó, definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal. Definir diretrizes. Então a gente já abre o nosso pensamento sobre diretrizes para interpretar de certa forma que se eles vão definir diretrizes, quer dizer que eles vão colocar em lugares, né? Em primeiro lugar e segundo lugar, quais que são, como deve ser feito a realização dessa entrega, né, de saúde em âmbito nacional. Então, as diretrizes, por exemplo, que cabem ao toda a nação nacional. Então, tudo aquilo que é nacional, que deve ser dirigido pela nação, todos devem obedecer, né? Regional, e aí já entra em coisa específica, né? Regional é só determinadas regiões cada região vai ter as diretrizes da região, as diretrizes nacional e a intermunicipal. Intermunicipal. A respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde. Então é a respeito da organização das redes. Aqui que está o checkmate, né? Respeito das organizações das redes de ações e serviços de saúde. Então, essa segunda pauta aqui diz respeito a isso. Sobre a organização dessas redes e serviços de saúde no que diz em território nacional, em regional e intermunicipal. Dos entes federados. Dos entes federados. Entes federados. O que são entes federados?
Entes federativos são unidades territoriais que compõem uma federação, como os estados, municípios, Distrito Federal e União. Dá para entender, então. Terceira pauta. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde. Fixar diretrizes. Vamos ver aqui o que é diretriz. Só para ter uma. Esboço em linhas gerais de um plano, projeto, diretiva. Então, sim. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. Aonde? Regiões de saúde. Aqui aparece um novo conceito, né? Regiões de saúde. Distrito sanitário. Aí a gente para por quê? Por aqui, né? Sanitário, integração de territórios. Referência e contra-referência. E demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços. Ações, serviços de saúde entre os entes federados. Serviços. Então vamos lá. Ó. O que é uma regiões de saúde? Primeira coisa. Regiões de saúde. As regiões de saúde são agrupamentos de municípios que compartilham características culturais, econômicas e sociais. O objetivo é integrar a organização e execução de serviços de saúde. A regionalização é um dos princípios doutrinários do SUS. Ela visa corrigir desigualdades no acesso à saúde por meio da organização funcional do sistema. Ela visa corrigir desigualdades no acesso à saúde. Visa corrigir desigualdades. Regiões de saúde. Então ela vai agrupar os municípios que compartilham características culturais, econômicas e sociais. Então vamos por aqui, ó. Município. Beleza, fixar diretrizes para essas regiões de saúde, para distrito sanitário.
Nossa. Que é um distrito sanitário. Distrito sanitário é uma área geográfica que abrange uma população e os recursos de saúde para atendê-la. É a unidade organizacional mínima do sistema de saúde. Distrito sanitário é área geográfica que abrange uma população e recursos de saúde para atendê-la. População e recursos de saúde para atendê-los. Então, isso são distritos sanitários. Característica: possui uma base territorial definida geograficamente, tem uma rede de serviços de saúde com perfil tecnológico adequado à população, tem uma população adscrita e tem um conjunto de pontos de atenção à saúde. Objetivos: resolver todos os problemas e atender todas as necessidades em saúde da população. Gerar a formação de massa crítica. Gerar a formação de massa crítica de recursos humanos e promover mudanças organizacionais em favor de uma maior eficiência do setor de saúde. Distrito sanitário. Quando lê assim é difícil abrir o que é isso na lógica. Integração de território. Fixar diretrizes para integração do território. Integração territorial. É o processo de unir diferentes partes de um território para que funcionem de uma forma harmônica e eficaz. Referência e contraferência. Referência e contraferência são mecanismos do Sistema Único de Saúde que permitem a troca de informações e o encaminhamento de pacientes entre unidades de saúde. Então, contraferência, troca de informações e encaminhamentos de paciente. Informações e encaminhamento de pacientes entre unidades de saúde. Referência e contraferência. E todos os demais aspectos integrados aos órgãos de serviço de saúde entre os federados, né? Entre os entes federados. Entes federados são Distrito Federal, Nacional, Federal, Municipal. Então, essa terceira pauta, ela fixa essas diretrizes. Lembrando que a gente está falando da questão da organização. A organização daqui diz respeito da direção e da gestão do Sistema Único de Saúde. Então a gente para aqui e continua no próximo vídeo falando do capítulo 4, da competência e das atribuições.
do Sistema Único de Saúde. Tá vendo como que é bem dividido esse, esse, essa lei, né? Essa lei, ela é bem dividida sobre respeito ao todo o cuidado, né, desse processo, né? A gente está falando de milhões de pessoas que estão, né, em corporativa, estão em, em união e de acordo com esse serviço para conseguirem, né, não só arrecadarem a sua sobrevivência, o famoso o seu pão de cada dia, mas também para cuidarem da esperança da vida, né? Porque assistir uma pessoa que está debilitada dentro da saúde nos faz ver o quanto é rico ter saúde, o quanto é valioso ter saúde, o quanto a gente consegue sacrificar de risco para continuar mantendo a nossa saúde e nos faz, né, ter cautela sobre essas lembranças, né? Porque existe um lado do ser humano que se chama empatia, e a empatia ela às vezes espelha a dor a partir de contrações semelhantes, né, advindas desse olhar técnico que a gente precisa ter. Então, às vezes, o lado técnico de cuidar, né, da saúde das pessoas precisa ganhar força, ter muita força, porque às vezes ele desaparece em um relapso e aparece o lado humano, e quando pensa que não, a gente começa a assumir ver a dor do outro dentro de nós, e às vezes a gente achava que o outro estava bom, né? Mas esse espelho mostrou que não. Então a gente tem que ter armaduras técnicas para lidar com tudo isso. Não é à toa que é bem dividido a resolução essa lei, porque a coisa mais rica que o ser humano tem é a saúde, né? Então eu às vezes até acho o SUS, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim, sabe? Porque ele é bom porque ele existe, ele funciona, ele consegue atender muitas pessoas e dá esperança para elas encontrarem, melhorarem sua saúde, em visto que elas perderam. Só que é ruim porque por ser de graça e ter todo esse investimento, às vezes as pessoas deixam de cuidar, deixam de acreditar no quão rico elas são tendo saúde. Então tem toda essa questão, porque como o lado financeiro dirige muito o impulso das pessoas, às vezes as pessoas elas assumem riscos a partir do lado financeiro, impulsivamente, né? Sendo que o dinheiro não é tão valioso assim quanto a saúde. E aí, às vezes, as pessoas se esquecem disso, né? Se a pessoa tem que pagar por um serviço de saúde, e às vezes ela já pagou, ela tem noção do quanto a saúde vale e do quanto ela pode ou não estar disposto a trabalhar, a perder a sua saúde. O quanto ela vale financeiramente para dispor de um trabalho. Então, eu acho que aí a gente tem um lado, um embrião que às vezes desacelera a importância da pessoa sobre a saúde, que é a coisa mais rica que ela tem, e coloca as pessoas em impulso de conseguir um dinheiro, se esforçando de uma maneira demasiada por um dinheiro que não vale a pena, mas que diz valer, porque a gente tem o SUS que é de graça e que se acontecer alguma coisa,
o SUS vai lá e vai, ó, ajudar a pessoa a recuperar o trabalhador. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o SUS é bom, sim. Saúde é bom, é a melhor coisa que a gente tem, sim, e a gente tem que cuidar. Só que talvez a oferta dela aqui no nosso país não esteja sendo boa o bastante para edificar o nosso país, né? Talvez essa cultura, né, de ficar é, sem, sem, sem entendimento dessa resolução, só com esse tipo de contraste, às vezes não tem feito bem para o nosso país. Às vezes, né, tem que colocar em medida disso, porque eu tenho muito certeza que o ser humano é inteligente o bastante para calcular, né? Só que se você assume um valor de cálculo, né, como uma constante, você deixa a pessoa na mão do cálculo constante. Só que quando a pessoa chega a precisar desse cálculo constante, às vezes não é não é verdadeiro, né? É uma impressão de constante. Então o SUS está lá, né? Está constantemente lá, mas às vezes o serviço, a qualidade do serviço não é verdadeira. Às vezes, às vezes não é uma verdade, né? A garantia dessa serviço. Só que a lei ela tenta aprontar alguma coisa que funciona, que sim, né? Eu tenho minha opinião, cada um tem a sua, e é, eu acredito que é, tem formas melhores de organizar a saúde de um país, né? Eu acredito que o SUS é bom, só que é, a forma como ele acontece pode ser melhorada, né? Então, tá aí. E aí eu nem sei porque eu abri isso, né? Porque isso às vezes fica entalado em mim. Na hora que eu vejo umas pessoas é, falando as coisas por impulso, sem muita análise, né? Sem muito entendimento de funcionamento, né? Da gestão dos recursos. E é porque o ser humano ele age por impulso, né? Se você deixar, se você falar que pode agir de certa forma dizendo que vai cuidar dela, ela vai agir por impulso. E não é assim. No final das contas, você não cuida da pessoa. A pessoa ela cuida de si mesma em primeiro lugar, né? Então você meio que cega as pessoas, né? Então, tem uma sociedade às vezes muito cega pela oferta do SUS, é isso que eu acho. Mas tudo bem, né? Vamos continuar no próximo vídeo estudando a lei orgânica do SUS lá de 1990, que doutrina como que o Sistema Único de Saúde funciona, né? A gente fica por aqui, se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!